Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui mais uma vez é o professor Leandro e nós vamos dar continuidade aos conteúdos da disciplina Educação Física. Mais especificamente, essa aula nós vamos falar sobre o atletismo, que é um dos nossos conteúdos que nós já estamos trabalhando há um certo tempo, e nós vamos dar continuidade ao salto em distância paralímpico. Nós demos uma primeira aula que está aqui no nosso canal, você pode olhar, que falou sobre como acontece o salto em distância convencional, as semelhanças entre o salto em distância convencional e o salto em distância paralímpico, e falamos também da classificação do atletismo paralímpico, para depois explicar para vocês como acontece o salto. Essa classificação nós vamos dar uma revisada nesse vídeo, para depois entrarmos de vez no salto em distância paralímpico. Ok? Prestem atenção. Lembrem que nesse slide que explicamos na aula passada, então nós vamos dar uma explicada bem rápida aqui hoje, ele fala que no atletismo paralímpico, claro, as provas são divididas em dois tipos. É a prova caracterizada pela letra F e a prova caracterizada pela letra T. A prova da letra F, que vem de field, que eu pedi para vocês olharem, perguntar para o professor de inglês ou então pesquisar para saber qual é a tradução. Espero que vocês coloquem no canal, valendo um ponto, hein? Vamos lá? E essas provas representadas pela letra F são as provas de arremesso de peso, lançamento de disco, dardo, salto em distância, que é o que nós estamos estudando aqui agora, salto em altura e salto triplo. Agora, as provas caracterizadas pela letra T, que é de track, que também vocês vão pesquisar ou com o professor de inglês de vocês ou então pela internet, compreendem as provas de corrida, revezamento e maratona do atletismo. Então, especificamente, nós vamos falar sobre as provas caracterizadas pela letra F, já que nós estamos falando de salto em distância. Ok? Vamos lá. Essa primeira parte aqui a gente já viu no último vídeo, eu estou só reprisando, então eu vou ser um pouquinho mais rápido, tá? Um pouquinho mais sucinto. Atenção! Depois que nós sabemos que nós vamos trabalhar os esportes do atletismo e as modalidades do atletismo com a letra F, nós vamos saber as subdivisões que nós explicamos, que são através de números. Os números vão dizer qual é o tipo de deficiência do atleta ou qual é o grau de deficiência do atleta. Presta atenção aqui comigo. Nós colocamos que o grupo, né, do atletismo, onde nós temos o F11 e o F13, do F11 ao F13, né? F11, F12, F13, são o grupo de deficientes visuais, com problemas na vista. Nós falamos também que tem todas essas classificações, ó, o F20, deficiências intelectuais, do F31 ao F38, paralisados cerebrais, do F40 ao F41 são os anões, e nós explicamos também um abaixo, ó, F61 a F64, que são os amputados de membros inferiores com prótese. E nós dissemos que íamos explicar tanto esse primeiro, que está sublinhado, quanto esse último, que está sublinhado em negrito. Por quê? Porque neles acontece a maior quantidade de adaptações ao esporte. Porque, como eu disse para vocês, no caso dos anões F41, o problema deles é ter uma estatura reduzida. Mas eles têm os membros inferiores, superiores, não têm deficiência intelectual, então eles conseguem executar o movimento tal como o salto em distância convencional. Agora, uma pessoa que não tem a visão ou tem pouca visão, uma pessoa que tem o membro inferior amputado, no caso a perna, ele precisa de uma adaptação para poder fazer o salto em distância. Então nós vamos explicar esses dois em específico, porque eles são os que precisam de maior, como é que eu posso dizer para vocês? Maior modificação nas regras do salto em distância convencional. Ok? Vamos lá agora. Como eu falei para vocês, o deficiente físico F61 a F64, que vai participar do salto em distância paralímpico, ele possui as suas classificações. Porque nós temos o F61, F62, F63 e F64, não é por acaso. É porque cada um desses caracteriza um tipo de deficiência, sendo eles as amputações
de membros e usando prótese, fazendo uso de prótese. Agora, claro, o F61 quer dizer uma coisa, o F62 quer dizer outra coisa, o F63 quer dizer outra coisa e o F64 quer dizer outra coisa. Quer ver? Vamos analisar. Ele coloca que os atletas caracterizados como F61, eles são atletas duplamente amputados do joelho para cima, que competem correndo ou saltando usando prótese. Percebe aqui a foto que eu botei do S61, ó. Você percebe que ele não tem o joelho, ó. Se você não estiver conseguindo olhar legal aqui, lembre que esses slides estão na descrição do vídeo, ok? Então perceba, ele não tem o joelho. Ele não tem esse movimento que o joelho faz, de flexão e extensão. Por quê? Porque a amputação dele é mais em cima, é quase na altura do quadril. Então esse atleta, por ter as duas pernas, ó, amputadas acima da altura do joelho, nós podemos caracterizar ele como sendo o grupo do salto em distância F61. Agora, se você olhar aqui para o lado, o F62 já é um pouco diferente. A amputação dele é um pouco mais embaixo, ó. E ele ainda tem o joelho e ainda consegue fazer a flexão de joelho. Então, esse atleta é caracterizado como F62. Presta atenção no que está dizendo no F62. Atletas duplamente amputados, ou seja, as duas pernas amputadas, do joelho para baixo, que competem correndo ou saltando usando próteses. Então, ó, as duas amputações desse atleta são abaixo do joelho. Então ele pode ser caracterizado como F62. Vamos ver agora o F63 e o F64, ok? Atenção! F63. Atletas amputados de uma única perna, percebeu a diferença aqui? O 63 não é mais duplamente amputados. O 63 é agora o atleta amputado de uma única perna, do joelho para cima, que compete correndo ou saltando usando próteses. Então vamos olhar aqui o F63. Ele tem uma perna normal, né? E a perna dele, a outra perna, ele não tem o joelho, ó. A amputação dele é bem em cima e ele usa uma prótese. Então, amputado apenas um membro, sendo acima do joelho, nós podemos caracterizá-lo como um competidor da categoria F63. E por último, o F64, atenção, são atletas amputados de uma única perna do joelho para baixo, que competem correndo ou saltando usando próteses. Então perceba que esse atleta, ó, que está saltando, ele tem uma perna normal e a outra perna dele, olha o joelho dele bem aqui, ó. A outra perna dele é amputado abaixo do joelho. Então, apenas uma perna amputada e a amputação é abaixo do joelho. Esse atleta se caracteriza, vai ser enquadrado na categoria F64. Aí você me pergunta, Leandro, por que existe essa diferença de F61, F62, F63, F64? Porque, moçada, como é que eu posso dizer para vocês? Não seria uma competição justa. Não seria uma competição certa você colocar uma pessoa que tem uma perna normal e uma prótese para concorrer com uma pessoa que não tem nenhuma das duas pernas. Isso não seria justo. O justo é você colocar atletas em condições iguais para disputar determinada prova. Então, no atletismo paralímpico, eles fazem isso. Eles caracterizam as deficiências dos atletas e tentam fazer grupos onde não exista uma vantagem muito grande de um para o outro. O que vai sobressair realmente é o treinamento e é a técnica dentro do esporte específico. Ok? Vamos lá. Moçada, sabendo como é caracterizado, né, como é dividido as categorias do salto em distância, no caso dos atletas F61 ao F64, agora nós temos aqui, moçada, aonde ocorre o salto em distância paralímpico. Esse slide vocês já viram aqui no nosso canal, na aula de salto em distância, o salto em distância convencional. A pista é a mesma. O atleta vai executar o salto da mesma maneira. Quer ver? Presta atenção comigo. Outras causas de invalidação do salto, o que pode invalidar o salto, tanto no salto em distância convencional como no salto em distância paralímpico.
toque no solo fora da caixa de areia, você saltar e cair fora da caixa de areia, que é essa caixa aqui, ó. Dar um salto mortal, caminhar pela caixa de areia após o salto. Isso invalida o salto, tanto no salto em distância convencional, quanto no salto em distância paralímpico. Então perceba que o local onde é executado o salto em distância paralímpico, no caso dos atletas com amputação de F61 ao F64, né, que usam prótese, é o mesmo lugar. A prótese pode limitar um pouco o movimento dele na corrida, mas ele tem a visão para olhar a tábua onde ele pode pisar, onde ele não pode. Ele consegue correr, ele consegue cair nessa caixa de areia tranquilo. Então não existe uma modificação na área onde acontece o salto em distância paralímpica, o mesmo lugar onde acontece o salto em distância convencional. Deu para entender isso? Perceba que eu botei para vocês 3 vídeos aqui, onde mostra para vocês os saltos em distâncias das categorias que nós acabamos de explicar. Nós colocamos aqui para vocês o F61, o F63 e o F64. Perceba que a corrida do F61, por ter amputação, as 2 amputações acima do joelho, é uma corrida um pouco diferente do que a gente é acostumado a ver. Mas ela consegue correr perfeitamente, ó. Consegue olhar onde é a tábua de impulsão e consegue saltar e cair na areia, ó. Então o local do salto é o mesmo. Aqui no F63, ó, onde é apenas uma amputação, e essa amputação é acima do joelho, nós vamos perceber que ela também consegue. Uma perna normal, onde ela corre, e a outra perna, ó, ela corre sossegada. Existe um contrapeso, um balanço na hora da corrida, sim, mas isso não influencia. Isso pode diminuir um pouco da velocidade dela na corrida, mas o salto ela consegue fazer sossegado. E nós percebemos o F64, que a amputação é uma amputação abaixo do joelho. Percebe que o atleta corre quase que perfeitamente. Aqui. Corre até melhor do que muita gente que tem as 2 pernas. Consegue olhar onde ele tem que pisar para saltar e consegue aterrissar perfeitamente. Então perceba que existe essa diferença, né, do salto em distância convencional para o salto em distância paralímpico. São a questão das regras, das categorias, mas também existe a questão de tentar colocar atletas com as mesmas deficiências na mesma categoria, para que não haja vantagem nem para um nem para outro. Beleza? Moçada, agora nós vamos falar sobre o F11 e o F13. Esse aqui é muito legal, presta atenção. Até o professor Leandro na pesquisa gostou bastante de saber isso. Moçada, F11 e F13. Os atletas deficientes visuais contam com a ajuda de um chamador. Presta atenção que nós vamos explicar isso mais na frente. Que orienta os atletas antes, durante e depois dos saltos. Esses costumam ficar na pista, logo atrás da linha limite, gritando quando é a hora do atleta saltar e saindo da frente do competidor no último instante. Moçada, o atleta deficiente visual, ele já tem um problema um pouco maior do que o atleta que tem a questão das amputações, né, que nós acabamos de ver. O atleta com deficiência visual, ele não consegue olhar. Se ele não consegue olhar, como é que ele vai saber onde é que ele vai pisar? Como é que ele vai saber aonde ele vai saltar? Como é que ele vai saber bem aonde ele tem que parar de correr e saltar para cair na caixa de areia? A direção que ele vai. Então é um pouco mais complicado. Para isso, nós temos aqui o chamador. O chamador, ele é uma pessoa que orienta o atleta em qual direção ele vai correr e a hora dele saltar. Perceba que eu coloquei para vocês aqui, ó, 2 slides, 2 GIFs. Um atleta correndo, percebe que às vezes ele sai um pouquinho da linha porque ele não está vendo, mas ele possui, ó, um chamador. É uma pessoa que vai batendo palma e chamando, gritando por ele. E ele, através da audição, ele escuta de onde está vindo o som e vai direcionando a corrida dele. É como se você fechasse o olho e alguém dissesse: ei, vem cá, vem cá. Você, através do que você está ouvindo, você consegue ir até a direção dessa pessoa. Porque quanto mais você vai chegando perto dele, mais o barulho vai aumentando. Então, o chamador ele serve para isso.
Além dele chamar o atleta para ele correr na direção certa, quando o atleta está chegando próximo do local, ele sai da frente. E quando o atleta estiver na hora de saltar, ele fala, salta! E o atleta escuta e executa o salto. Então a função do chamador é fundamental no salto em distância paralímpico para deficientes visuais do F11 ao F13. Aí você me diz, Leandro, mas qual é a diferença do F11 ao F13, Leandro? Existe diferença? Existe, moçada. O F11 ao F13 vai da cegueira parcial até a cegueira total. Ou seja, o F11 ele consegue enxergar vultos. O F13 ele é cegueira total. Então o F12 ele é o meio termo entre os dois. Deu para entender? Vamos lá. Olha o que eu coloquei para vocês, explicando as categorias. Deficientes visuais, F11 a F13. O F11, atletas com baixa acuidade visual, sem percepção de luz. F12, atletas com campo visual restringido e um diâmetro inferior a 5 graus. Ou seja, a visão do atleta é inferior a 5 graus. Tipo aqui, ó. Mais ou menos isso. Essa parte aqui, ó, ele não olha. Ele consegue olhar só um grau reduzido, de 5 graus. Atletas com campo de visão restringido a um diâmetro de 20 graus. Então perceba que cada um aqui vai aumentando a questão da cegueira, né? A questão da dificuldade de enxergar. Então esses atletas aqui, moçada, eles têm níveis de cegueiras diferentes. Deu para entender? Vamos continuar. Moçada, esse aqui é a pista do salto em distância convencional, que nós acabamos de explicar para vocês. E o salto em distância também paralímpico, só que para deficientes, né? Com amputações, que é do F61 ao F64. O local é o mesmo e as regras são as mesmas. Agora, o salto em distância paralímpico na categoria F11 ao F13 existe uma diferença. Presta atenção comigo. Moçada, olha aqui, ó. Salto em distância convencional e salto em distância paralímpico para deficientes, ó. Distância, salto em distância e salto triplo. F11 e F12. Atenção! Moçada, perceba que eles colocam uma área bem aqui, ó, antes da barra que eles não podem pisar, a barra de impulsão, que nós já explicamos na aula de atletismo convencional, que está aqui no nosso canal. Você vai perceber que essa parte branca é uma parte com talco. Por que uma parte com talco, Leandro? Porque aqui, moçada, é a parte aonde o atleta que está correndo, ele vai ter para saltar. E o pé dele vai ficar marcado no talco quando ele saltar. Por quê? Porque, moçada, quando o atleta está correndo e o chamador está chamando, ele não está vendo, né? Está aqui, ó, correndo de olho fechado. Quando o chamador disser salta, entre ele escutar o nome saltar, e ele saltar, existe um pequeno tempo aí, né? Porque, por exemplo, se você está correndo aqui em alta velocidade, alguém falar saltar, você ainda vai escutar a palavra saltar, vai raciocinar e vai saltar. Nesse espaço, você acabou indo um pouco mais à frente. Se não tivesse essa área de talco aqui e você fosse saltar exatamente na hora que o chamador chamar, você poderia acabar pisando nessa área que é a barra de impulsão, que não pode pisar. Então o talco serve exatamente para quando ele estiver entrando na área com o talco e o pé marcar, o chamador disser salta, até ele raciocinar e saltar. E saltar, ele já deu mais 1 ou 2 passos, mas ele não vai tocar na barra e vai ficar marcado exatamente o último lugar onde o pé dele tocou no talco. Deu para entender isso? Agora, de resto, moçada, apenas a largura da caixa que é um pouco maior, porque o atleta com deficiência visual ele pode estar vindo um pouco torto na pista e cair um pouco mais para um lado ou então um pouco mais para o outro. Mas de resto, o local de salto é o mesmo. Deu para entender? Vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês, ó, um salto em distância. Ó. Um atleta, a mão do chamador, chamando ele vem com o ouvido meio de lado, ó, escutando
o local de salto. Olha onde ele pisa, onde tem a área com talco, ó. Para o pé dele ficar marcado. Mas ele aterrissa normalmente. Ele tem uma técnica. Olha o chamador. Ele bate palma para o atleta vir em direção a ele, tanto que o atleta vem com o ouvido virado em direção à palma. Você pode perceber aqui, ó. Ele vem com o rosto virado para escutar a palma. E quando ele vai chegando no local certo, o chamador grita para ele saltar e ele salta, ó, com o pé tocando no talco. A caída é a caída de um atleta profissional. Ele é um atleta profissional, na verdade. Mas um atleta sem nenhum tipo de deficiência, né? Olha aqui, ó. Ele vai gritar, salta! Aí o atleta saltou. Beleza? Então, moçada, aqui termina a nossa aula sobre saltos em distância paralímpica. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você puder, fique em casa. Se você não puder, se proteja e proteja a sua família, que logo, logo tudo isso vai passar. Moçada, muito obrigado pela atenção e até a próxima.